A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, 23 de janeiro de 2026. O tema da lição esta semana é a paternidade divina. Vejamos uma breve explicação na Septuaginta. A Septuaginta, a ideia de paternidade divina aparece ligada ao termo grego pater, que não se descreve apenas origem, mas cuidado, provisão, autoridade amorosa e aliança. Deus não é pai apenas porque criou, mas porque se relaciona, corrige, protege, sustenta seu povo. Na revelação progressiva, essa paternidade se torna plena no Novo Testamento, quando o Pai envia o Filho e derrama o Espírito, permitindo que sejamos, de fato, ou melhor, feitos filhos por adoção. Assim, a paternidade divina não é distante, mas presente, relacional e transformadora. A exegese do tema da semana, na visão do apóstolo Pedro, nos leva ao seguinte: para o apóstolo Pedro, a paternidade de Deus está diretamente ligada à nova geração espiritual. Na primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele afirma que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. Pedro entende Deus como Pai que gera, não apenas cria. Essa paternidade produz identidade, esperança e responsabilidade. Quem conhece Deus como Pai vive como filho obediente, santo, confiante, mesmo em meio às perseguições. Vejamos, quando compreendemos Deus como Pai, deixamos de viver como órfãos espirituais e passamos a andar em segurança, submissão e maturidade cristã. O tema desta sexta-feira, o tema desta sexta-feira é confessar a Cristo revela a habitação de Deus. Portanto, o texto se encontra na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo 15 e 16, que diz: confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele. Vamos um minuto, melhor. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. No texto que temos de apoio a esse texto é Romanos, capítulo de número 8, versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos, você está ouvindo esta palavra. E se você está ouvindo esta palavra, Deus tem um propósito na tua vida. Portanto, me ajude, compartilhe, envie este link, este áudio, este vídeo para alguém. Não seja apenas abençoado, seja um canal de bênção. Se inscreve aí no nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos. Deixa seu like, seja abençoado e me ajude a alcançar muitas pessoas com esta palavra para o reino de Deus. Vejamos, o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João escreve a uma igreja cercada por heresias, frieza espiritual e falsos ensinos. Muitos falavam de Deus, mas negavam a verdadeira identidade de Cristo. João, então, estabelece um critério espiritual claro. Quem confessa verdadeiramente a Cristo revela que Deus habita nele. Vejamos, será que nossa confissão de Cristo é apenas palavras
ou uma evidência da presença de Deus em nós? Será que a nossa confissão de Cristo é apenas palavra ou há uma evidência viva da presença de Deus em nós? Não é a religião que revela Deus em nós, é a confissão viva de Cristo que manifesta sua habitação. Portanto, vejamos, muitos falam de valores cristãos, poucos vivem uma confissão que transforma caráter, decisões e relacionamento. João nos chama a examinar não apenas o que dizemos, mas quem habita em nós. Vejamos na exegese desse texto de João, capítulo 4, versículo 15 e 16, confessar a Cristo é uma obra do Espírito Santo. A palavra confessar, no grego, quer chamar homologio, que significa glorificar, ou seja, concordar publicamente, alinhar-se totalmente com a verdade revelada. Não é um discurso automático, mas uma declaração que nasce da fé gerada pelo Espírito Santo. Portanto, vejamos, um crente cheio do Espírito não apenas fala de Jesus, ele vive Jesus. Líderes que confessam a Cristo verdadeiramente refletem isso em integridade, amor e temor a Deus. Portanto, a sociedade deve entender que essa confissão se manifesta em valores, justiça, testemunho e testemunho público. Esta confissão se manifesta em valores, justiça e testemunho público. A confissão revela a habitação mútua, Deus em nós e nós em Deus. João afirma algo profundo: Deus está nele e ele em Deus. Isso revela comunhão contínua, não visitas espirituais ocasionais. A habitação de Deus produz transformação diária, santidade progressiva e sensibilidade espiritual. Onde Deus habita, há mudança de atitudes. Onde Deus habita, há mudança de atitudes. Onde Deus habita, há mudança de atitudes. Onde Deus habita, o amor substitui o ódio. O medo não governa mais. Essa verdade fortalece a igreja a viver firme em tempos de crise espiritual e moral. Deus é amor, a marca visível dos filhos de Deus. João não diz que Deus tem amor, mas que Deus é amor. Quem está em Deus manifesta esse amor de forma prática. Perdão, paciência, serviço e compromisso com a verdade. Esses princípios são ensinados. O amor é aperfeiçoado no crente, não nasce pronto, mas amadurece na comunhão com Deus. O amor é a marca dos filhos de Deus. Não são dons, títulos ou cargo, mas o amor que identifica a filiação. Uma igreja que compreende a paternidade divina se torna um ambiente seguro, curador e acolhedor, refletindo o coração do Pai em um mundo ferido. Já estamos caminhando para a conclusão desta mensagem. Confessar que Cristo é Filho de Deus
não é apenas uma declaração doutrinária, é uma experiência espiritual e contínua. Essa confissão revela que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, e essa habitação produz amor, segurança, transformação. O amor do Pai lança fora todo medo, fortalece a fé, gera ousadia para viver como filhos em um mundo hostil. Vejamos, se Deus realmente habita em nós, o que o mundo tem visto através de nossa vida, com o que quem se apresenta quando você reage, quando as pessoas olham para você, de quem elas lembram? Elas lembram de alguém chucro, de alguém grosso, de alguém sem educação, de alguém brabo, de alguém irado, de alguém egoísta, de alguém excêntrico, de alguém que não teme a Deus, ou quando elas olham e te vê nas suas atitudes, ações e reações, elas lembram de Deus e olham e diz, verdadeiramente, este daí é um servo de Deus, verdadeiramente, essa daí é uma serva de Deus. O que as pessoas lembram, de quem as pessoas lembram quando olham para você? Porque sabemos que quando as pessoas olham para um filho natural, lembra do seu pai natural. Opa, essa daí, pelos traços, pelo comportamento, pelas atitudes, é realmente filho do irmão fulano de tal. Então, quando alguém olhar para um cristão e olhar e vai dizer pelo comportamento, pelas atitudes deste ou desta daí, eu vejo que são filhos de Deus Pai. Portanto, vejamos, quem confessa Cristo vive cheio de Deus. Quem confessa Cristo vive cheio de Deus, e quem vive cheio de Deus transforma o mundo ao seu redor. Quem confessa Cristo vive cheio de Deus, e quem vive cheio de Deus transforma o mundo ao seu redor. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, nosso objetivo aqui é fazer com que você possa aplicar os princípios do amor do Pai com base da vida cristã, vivendo com segurança espiritual, confiança diante do mundo, um amor que lança fora o medo, que o Espírito Santo venha usar você poderosamente com esta mensagem, através desta mensagem, gerando vidas, levando mensagem, cuidando vidas e edificando vidas como um mensageiro da última hora. Amém.